A Igreja das Mercês é uma das igrejas mais belas, mas também menos conhecidas da cidade de Lisboa. Uma igreja também conhecida por Igreja de Nossa Senhora de Jesus. Uma igreja que marca a história da cidade de Lisboa e que nós hoje vamos ficar a conhecer melhor, a começar pela história do seu nome. Venha descobri-la comigo. Apesar da sua monumentalidade, esta igreja passa despercebida à maior parte dos lisboetas. Situada entre o conhecido Liceu Passos Manuel, a Academia das Ciências e o Palácio Mendia, esta igreja marca a expansão da cidade de Lisboa no século XVI, com o nascimento do Bairro Alto, do Bairro da Bica e de Santa Catarina. Construída originalmente no século XVI como igreja do Convento da Ordem Terceira de São Francisco, este complexo vai crescendo através da doação de terrenos, albergando assim a igreja, o convento e a cerca. As obras da igreja são patrocinadas por Cristóvão de Almada, provedor da Casa da Índia, sendo a capela-mor financiada pelo bispo Dom João Manuel, da Casa dos Condes da Atalaia e Marqueses de Tancos. Mas esta igreja que nós hoje conhecemos como Igreja de Nossa Senhora das Mercês só ganha este nome no século XIX. Qual a razão para esta mudança? A verdade é que a original Igreja das Mercês situava-se na travessa com o mesmo nome, Travessa das Mercês, no Bairro Alto. Só em 1834 é então transferida para esta Igreja de Nossa Senhora de Jesus, que então passa a chamar-se das Mercês. A invocação de Nossa Senhora das Mercês, associada à paróquia local, difundiu-se sobretudo a partir do século XIII por São Pedro Nolasco, no contexto das cruzadas e da salvação dos cativos, dos cristãos então presos pelos infiéis. Rezava-se a Nossa Senhora para que ela concedesse mercês, nomeadamente a libertação destes cristãos. A igreja organiza-se numa fachada monumental, dividida em 3 níveis, a começar pela Galilé e a terminar num frontão curvilíneo. É curioso encontrar no centro da fachada desta igreja um nicho aberto com a imagem de Nossa Senhora, a patrona da igreja. É na reconstrução, sob o traço do arquiteto Joaquim de Oliveira, que a igreja ganha a monumentalidade que hoje conhecemos, nomeadamente na fachada. Joaquim de Oliveira era próximo da família do Marquês de Pombal, que aqui o favoreceu. Joaquim de Oliveira era, na altura, arquiteto do Conselho da Fazenda e do Senado e membro da Casa do Risco da Junta de Comércio. Arquiteto, apesar de tudo, pouco conhecido, ele movia-se no círculo do Marquês de Pombal e do então arquiteto Carlos Mardel. Se a fachada da igreja é marcada pela monumentalidade do tardo ao barroco português, o interior é marcado pela mesma monumentalidade, mas do início desse barroco. Uma monumentalidade que se pode ver nesta nave ampla, única, organizada com capelas laterais. Conservadas pelo terremoto, no que diz respeito à sua estrutura, este conjunto de capelas comunicantes pertenciam a várias famílias nobres de Lisboa, que aqui vincularam os seus morgados e onde também eram sepultadas. Além da capela-mor patrocinada pelo bispo Dom Manuel, da poderosa família dos Manuéis, outras famílias compraram aqui as suas capelas, como a família Brito Freire, os Almada e os Costas. Apesar desta igreja ficar marcada pela monumentalidade impressa na reconstrução após o terremoto de 1755, a verdade é que ela esconde uma série de elementos, artes decorativas e espaços que resistiram ao terremoto, datados do século XVII e do início do século XVIII, que nós vamos descobrir. Várias são as campanhas de obras que a igreja sofre durante o século XVII e XVIII, recebendo assim elementos típicos das artes decorativas do barroco português, como a talha dourada, os azulejos, que, apesar do terremoto de 1755, podemos hoje admirar e que constituem verdadeiros tesouros do património português. No transepto encontramos mais 2 desses tesouros, a pintura de Marcos da Cruz e a talha de Félix Adalto da Cunha. Marcos da Cruz foi um dos melhores pintores do século XVII.
tardo-maneirista de influência caravaggioana, marcou também o início do barroco português. Produziu obra para a alta nobreza lisboeta, como para a capela do Palácio de Santos, da família Lencastres, bem como para diversas instituições religiosas, conventuais, confrarias e irmandades, como podemos ainda ver na Igreja de São Cristóvão na Moraria e na Igreja da Madre de Deus. Na sua oficina formaram-se importantes pintores da segunda metade do século XVII, como Bento Coelho da Silveira, no que toca à pintura a óleo, e António de Oliveira Bernardes, na pintura do azulejo. Na sala de passagem para a sacristia encontramos mais um desses tesouros que resistiu ao terremoto de 1755, um teto em abóbada forrado de azulejos azul e branco, executados por António de Oliveira Bernardes. Aqui podemos encontrar um curioso conjunto azulejar, invocativo de Nossa Senhora da Conceição, com a representação dos seus vários atributos. Muito interessante é a representação da concepção de Nossa Senhora através da relação mística entre os seus pais, Santa Ana e São Joaquim. Feita entre 1712 e 1713, para decorar esta passagem, mas também o claustro, encontramos aqui um dos melhores trabalhos deste mestre. António de Oliveira Bernardes foi membro da Irmandade de São Lucas e integra o ciclo dos mestres da azulejaria portuguesa, ou seja, os grandes pintores que associaram a sua arte à pintura de grandes painéis. Ele foi autor de outras campanhas decorativas, como a que podemos encontrar no transepto da igreja do antigo convento de São Domingos de Benfica, em Lisboa. Um dos espaços mais interessantes desta igreja é a atual sacristia, a antiga capela ou panteão da família de Sousa de Macedo, condes de Mesquitela e de Vila Franca do Campo. Executado no final do século XVII, por vontade do Dr. António de Sousa Macedo, diplomata de Dom Afonso VI, este panteão reúne os túmulos dos membros da família de Vila Franca do Campo e Mesquitela. Esta família vivia perto da igreja, no mais tarde chamado Palácio Mesquitela, no final da calçada do Combro. Os azulejos aqui presentes, do século XVII, raríssimos no seu estilo, fazem menção a várias reflexões sobre a efemeridade da vida, tema típico da mentalidade barroca. Com o terremoto de 1755, grandes são os estragos. Cai a abóbada e desaparece o retábulo da Capela Mor. Desmorona o teto da Capela do Santíssimo Sacramento e da Torre Sineira e mais tarde, 10 anos depois, acaba por ruir o teto da igreja e do coro alto. Contudo, um dos elementos que também resiste a este terremoto é o magnífico órgão de tubos, construído em 1731, data também da execução dos púlpitos. Mas quem vão ser os impulsionadores da reconstrução desta igreja após o terremoto de 1755? Após esta tragédia, entra uma das figuras mais marcantes da história de Portugal, o Marquês de Pombal. Se Sebastião de Carvalho e Melo é o motor da reconstrução da cidade em geral, também vai ser desta igreja em particular, em conjugação com uma outra figura de relevo, Frei Manuel do Cenáculo. Mas porquê? Na altura, o conde de Oeiras, Sebastião de Carvalho e Melo, vai se preocupar não só com a reconstrução da cidade de Lisboa, mas também na reconstrução do seu património familiar. Além das obras empreendidas no seu palácio da Rua Formosa, hoje a Rua do Século, onde Sebastião terá nascido, o futuro marquês também se vai preocupar com a reconstrução desta igreja. Apesar de, na altura, a paróquia das Mercês não estar aqui instalada, pois esta igreja era dedicada a Nossa Senhora de Jesus e era da Ordem de São Francisco, a verdade é que esta igreja estava nas imediações do património dos Carvalho e da sua paróquia, a Paróquia das Mercês. Estamos na Travessa das Mercês, que cruza com a Rua do Século, a antiga Rua Formosa, onde a família Carvalho, a família do Marquês de Pombal, tinha o seu palácio. E era aqui exatamente onde estava originalmente a Igreja e Paróquia das Mercês, transferida então mais tarde para a Igreja de Nossa Senhora de Jesus. À Paróquia das Mercês estava vinculado o morgado da família Carvalho, criado pelo seu avô e padrinho Sebastião. Além do palácio, este morgado era constituído por outras propriedades que a família tinha adquirido na vizinhança. Esta ligação a Nossa Senhora das Mercês explica também a invocação que existia na capela da família no Palácio de Oeiras.
Ora, o Marquês, na altura conde de Oeiras, quis assim marcar a posição familiar no apoio à reconstrução desta igreja, que ironicamente, em 1834, passaria à sede da paróquia da sua família. Na antiga Igreja das Mercês, além de, segundo a tradição, ter sido batizado, foi também o lugar que acolheu o seu corpo temporariamente. Inicialmente foi sepultado na Igreja Nossa Senhora do Cardal, em Pombal, lugar onde o Marquês morreu. Contudo, após a vandalização do seu túmulo pelas tropas francesas, em 1807, a família decide trazer os restos mortais para a sua igreja familiar, a Igreja das Mercês, na Travessa das Mercês. Com a passagem da paróquia para a Igreja de Jesus, o Duque de Saldanha, seu descendente, decide então levar os seus restos mortais para a Igreja da Memória, onde hoje o podemos encontrar. Mas se é Sebastião José de Carvalho e Melo o principal impulsionador da reconstrução desta igreja, a verdade é que são os freios Manuel do Cenáculo e José de Jesus que vão coordenar a sua reconstrução. Frei Manuel do Cenáculo, apesar das origens modestas, doutorou-se em Teologia na Universidade de Coimbra, onde veio a lecionar. Aqui desempenhou um importante papel na reforma do ensino daquela instituição. A sua ligação ao Marquês de Pombal fez com que ele fosse indicado para presidente da Real Mesa Censória, a quem sugeriu a criação de uma Biblioteca Nacional. Foi também indicado por Dom José como confessor do seu neto e herdeiro, o príncipe Dom José, que viria a falecer ainda jovem. Homem de cultura, a ele se deve também a abertura ao público da biblioteca deste convento, futura Biblioteca da Academia de Ciências. Após Pombal, vai ser a Rainha Dona Maria I e o seu marido, o rei consorte Dom Pedro III, os maiores patronos das obras desta igreja, fazendo vários donativos e pagamentos da empreitada. Com a extinção das ordens religiosas em 1834, o antigo convento de Jesus vai então ser ocupado, 4 anos mais tarde, pelo Gabinete de História Natural e a Real Academia de Ciências. Fundada em 1779 pelo Duque de Lafões e patrocinada pela Rainha Dona Maria I, esta instituição do saber instala-se então nos espaços do antigo convento, sendo criados 2 decretos que procedem à doação do edifício do convento à Academia, para seu perpétuo estabelecimento, incluindo-se na doação a livraria, o Museu de História Natural e de Artefactos e a Galeria de Pinturas. Por isso encontramos a Academia a paredes meias com a Igreja das Mercês, pois este edifício era parte integrante. Outro edifício que, como já vimos, podemos encontrar nas imediações é o Liceu Passos Manuel. Construído a partir do final do século XIX e inaugurado em 1911. O curioso é que este foi construído nos terrenos que pertenciam à cerca, uma espécie de quinta do convento. Vemos assim que este convento era um enorme conjunto que estava situado nesta parte da cidade e que então compreendia a igreja, o convento e a cerca.